um fuar que não podia ser solto e nem entrar em um desfile. Bem, esse projeto, ele é meu projeto de pesquisa do mestrado, com o título Meu Fuar Tem Poder, práticas educativas no campo do IFPA, no campus Belém. E como é que eu chego nessa ideia? Na verdade, anterior ao mestrado, eu fui professora do IFPA, professora substituta. E no Sociologia 2, dentro do conteúdo de Sociologia 2, nós temos as relações étnico-raciais. No meio do debate, no meio de uma aula, com uma turma de eventos, falando sobre a questão da ancestralidade, da questão negra, uma aluna pediu para falar e ela trouxe uma memória escolar da primeira escola dela, ainda na educação básica, e ela contou a história que na escola dela tinha tido um desfile e nesse desfile ela não pôde participar por causa do cabelo. E a professora disse para ela: você não pode participar por causa do seu fuar. E aí a aluna chorou, paramos a aula para ouvir, para acolher, e aquela ideia ficou na minha cabeça. O quão a escola gera no estudante negro esse impacto de dor. A memória da estudante, naquele momento, era a memória da escola, uma memória de dor. E a escola, ela ocupa um lugar afetivo. Então, a partir daí, eu levei a ideia para uma reunião de sessão com todos os professores das ciências humanas, que é filosofia, história, sociologia, compõe as ciências humanas. E na reunião lá dentro do IF eu resolvi fazer a culminância da disciplina que na época foi chamado de social africana, o termo social para aproximar os estudantes. E nessa social é dividido por turma, uma turma ficou com roupa, uma com estamparias, uma turma ficou com pintura, foi dividido por curso. O curso de design ficou com estamparias e pinturas corporais. O curso de eventos ficou organizando a estrutura, o curso de eletrotécnica ficou com agrotecnologia. Então era um evento muito grande. E dentro do evento a gente fechava com o desfile, que o nome do desfile ficou intitulado Meu Fuar Tem Poder, práticas contra o racismo no cotidiano. E aconteceu isso em 2016, enquanto eu era professora. A escolha de falar sobre o cabelo da identidade corpórea e memória, na verdade, não foi bem uma escolha minha, porque para o mestrado profissional eu queria discutir identidade, prática de ensino de sociologia, e eu queria discutir principalmente a questão do bullying. Porém, como o evento aconteceu em 2016, os alunos que desfilaram passaram a deixar o cabelo crescer. E toda vez que passavam por mim: olha, professora, eu estou deixando meu cabelo crescer para o próximo desfile. Olha, principalmente os homens, porque a pressão sobre o corpo do homem negro, era muito grande, porque eles cortavam o cabelo corte militar para não se aproximar do vagabundo. Então, com essa ideia do vagabundo. Então, eles começaram a ficar me procurando para o próximo desfile, só que não ia acontecer, porque eu já não era mais professora do campus. E aí eu fiquei pensando, por que não discutir isso? E aí a nossa aluna, que começa tudo a girar em torno dela, que sofreu na escola, que ganhou o primeiro lugar, ela, no dia do evento, em 2016, ela trouxe a avó dela, e a avó dela fez uma frase que marcou minha vida enquanto docente, que ela dizia: se na minha escola tivesse tido um desfile, eu nunca tinha raspado a cabeça. Então a senhora usava a cabeça raspada, uma senhora de aproximadamente uns 80 anos, porque ela dizia que as pessoas diziam para ela que o cabelo dela nem para alisar prestava. Então, quando ela vem dizer o quanto era importante aquilo no percurso dela enquanto sujeito na vida escolar, e aí eu atinei para continuar pesquisando esses estudantes e as novas relações como meu projeto de pesquisa de mestrado. Daí nasce o Meu Fuar Tem Poder. Oromimayo, Oromimayo, Abadoa eu. Ai, ai, Oxum, Oxum. Eu tenho orgulho de ser negro e carregar comigo a ancestralidade e a cultura do meu povo todos os dias. Porém, é muito difícil continuar lutando como os nossos ancestrais lutavam e provando que nós não somos piores que ninguém. Esse desfile é muito importante porque
mostra a cultura do povo ribeirinho amazônida que foi ofuscada pela cultura europeia. Ser negro e pobre não é fácil, mas pelo menos uma vez nós estarmos em um lugar que a nós foi negado por muito tempo já é maravilhoso. Na primeira reunião, os alunos começaram a trazer todas as histórias do Fuá, todas as dores, todo o peso e a delícia do corpo negro, que historicamente foi um corpo muito delimitado historicamente. Para ser mulher tem que ser isso, tem que ser daquele jeito. Para ser homem tem que ser isso, tem que ser daquele outro jeito. E traz um elemento chave na Amazônia, que é a questão do ribeirinho, do marajoara e do quilombola. Quem sou eu? É a primeira pergunta que os alunos me fazem. Professora, eu sou negra? Ou eu sou índia? Começou essa discussão no debate do indígena e os alunos começaram a falar das memórias escolares, e eu lembro de uma fala de uma aluna que marcou muito, que os alunos diziam que ela não ia poder desfilar porque ela tinha um cabelo liso. Ela dizia: vocês dizem que eu não sou negra, mas o racismo me atravessa, me dói, me machuca. Então, esse primeiro momento foi uma reunião de sensibilização para apresentar o projeto para os estudantes, para mostrar para ele e pedir colaboração, porque é uma prática educativa, meu projeto é uma prática educativa, ou seja, ele é construído com os estudantes. Quando você conhece a sua ancestralidade, você conhece a sua história, você entende o que está acontecendo comigo agora, porque quando a gente fala em ancestralidade, você entende o mundo contemporâneo e moderno. Por que agora as pessoas me olham como se eu tivesse algo muito errado em mim? E esse algo errado é o que eu trago de negro. E ele traz uma outra discussão. Por que o negro, aqui no Pará, ele tenta negar o indígena? Por que eu não quero ser chamado de índio? Quem é o negro? E aqui no Pará começa a discussão: quem é o negro paraense? É o quilombola? É o marajoara? E pensar que isso é um discurso para separar. Porque o negro, quando o negro veio para o Pará, que ele sofria, que ele fugia, ele era acolhido por algumas tribos indígenas tratados. Então nós temos que trazer a ideia de, quando eu conheço a minha ancestralidade, de integração, de união, não de segregação como é passado. Os povos indígenas foram os primeiros ancestrais nas Américas. Da mesma forma, foram os primeiros a serem exterminados. Primeiro por suas culturas, depois por seu modo de agir, de falar, de pensar. Suas mulheres foram violentadas e aos poucos foram transformadas em escravos. Qual a relação dos povos indígenas com os povos africanos que para cá vieram? Ambos se reconheceram na relação com a Mãe Terra. Os indígenas ensinaram aos negros sobre suas matas e como sobreviver aqui. Assim, surgiu essa união entre dois povos guerreiros. Mas ao mesmo tempo que nos uniu, o eurocentrismo nos separou, querendo sempre transformar essa cultura a uma forma só. De acordo com essa cultura imposta, eu não nasci para estar em uma passarela, mas me inscrevi mesmo assim, pois ser afro-indígena, afro-amazônico, power quilombola é a minha raiz. O evento parecia vai dar muito certo. Os alunos toparam, criaram grupos de WhatsApp, então ia dar tudo certo. E aí eu confeccionei as faixas, prêmios, falei com amigos para doarem prêmio. O primeiro lugar era um book fotográfico. Só que no dia do evento não apareceu ninguém no primeiro momento. E aí eu pude perceber o quão é pesado você como diz a Neuza Soares,
Você se assumir enquanto negro. Porque a partir do momento que eu desfilo, eu mostro que eu sou negro. E aí eu falei com a mestre de cerimônia, que era uma estudante, cadê os estudantes, o que está acontecendo? E eles estavam no banheiro. Eles estavam no banheiro, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, eles diziam, a gente não quer sair sozinho. E eles saíram, vieram de mão dadas, se segurando um no outro, e muita gente esperando. A gente tinha um DJ, que era o DJ Ailton, que é de São Tomé e Príncipe, tocando, e eles vieram se amparando, como o Munanga diz, né? A questão da cooperação é muito importante para a identidade negra. E o desfile ele seguiu um outro curso, que foi o curso em dupla, os estudantes amparados. Depois do desfile, a gente abriu para relatos de poesias, contar relatos de racismo. Naquele momento, os estudantes botaram para fora toda a dor que eles traziam da escola. E quando nós abrimos, um aluno chamou a atenção por ele trazer mais um recorte. E aí ele pega o microfone e resolve falar a questão, como ele sofria por ser negro e ser gay. Todos que estavam ali, era muito barulho, era muita gente gritando, o instituto veio todo olhar, mas na hora todo mundo ficou em silêncio para ouvir a dor dele. Ele passava a mão nos braços e ele dizia, veja a minha pele, sente a minha pele. Então ele dizia que ele tentava enfrentar o racismo e a homofobia, bicha preta chamavam ele. E naquele momento ele falou de toda a dor que ele tem numa escola técnica de ser gay. O quanto isso é pesado. Ele contou ali no primeiro momento, quando ele percebe que o objeto do desejo dele, a forma de amar dele, fugia ao padrão. E quem percebe primeiro que ele é o professor da escola. Quando o menino fez um bullying com ele, o professor mandou ele sentar. Quando o professor mandou ele sentar, o professor legitimou toda aquela carga de violência que ele sofria. E naquele momento ele falou da dor, ele falou inclusive da rua, o como a rua é perigosa para esse grupo. Então pensar o negro, pensar essas minorias sociais dentro da escola, pensar em práticas que deem visibilidade, que integrem estudantes como sujeito de direitos, que enxerguem neles. E esse meu aluno, eu quero falar, passou em 3 faculdades, inclusive na USP, né? Vai talvez escrever uma outra história, mas o quanto isso trouxe dor, e quanto esse impacto é muito grande quando o professor, que se acha o centro do mundo, ou uma professora, ele diz para o aluno, ele contou no dia, apaga a luz. Você não vai apagar porque a sua mão é mais leve, né? Que você é muito afeminado. E associa a sexualidade, a cor da pele dele com a incapacidade intelectual. É isso que a escola fez. Certa vez eu vinha sentada num ônibus de forma linda e plena, sabe? Eu me sentei, botei meu fone. Foi aí que eu percebi que 2 moças que estavam sentadas à frente, elas me olhavam e riam. Eu até tentei fazer a egípcia, sabe? Mas o racismo e a LGBTfobia, eles me paralisam. É muito ruim ser uma transnegra aqui, sabe? Falava pra mim a todo momento, rainha, não chore. Não dá esse gostinho pra elas. Mas eles sempre riem. Isso acontece todos os dias. Riem da bicha preta, da bicha gorda, da bicha feia. Chama até de estranha. Mas o meu orgulho em ser negra está na coragem e na razão da luta dos meus ancestrais. Mesmo sabendo que tem dias que é difícil sair de casa e ir para a escola. Pois eu não tenho certeza se eu vou voltar vivo. Porque andar nas ruas é viver do perigo que o racismo representa. Esse desfile é a oportunidade de mostrar nossa beleza quando decidimos ser quem somos, corpos, LGBTs e pretos. Por isso eu não me calo diante dessa sociedade racista, pois a minha cor é uma honra. Será que eu me acho bonita? Será que eu sou bonita mesmo? Porque historicamente me disseram que bonito não é isso. Porque quando você tem um negro, o que ele tem de branco é o bonito. O seu nariz é lindo. Por que o seu nariz é lindo? Porque ele remete ao branco. A sua orelha é feia, o seu cabelo é feio. Por que te remete ao negro? Então esses estudantes cresceram. Elas cresceram, foi dito para elas que elas eram feias. Ou que elas eram a negação do bonito.
ou que a mulher negra só é bonita se tiver muita bunda, se for muito alta, que é negro no cunho sexual. E aqui a gente está dizendo de outra forma. A gente ressignificando o conceito da beleza e a importância do artivismo, de como a arte, um desfile que parecia ser simples, o quanto impactante isso foi. Então chegou agora a hora de nós pensarmos eles como sujeitos de direito e a escola ser um espaço de sociabilidade. Porque o que me intrigava, a gente sofre racismo em todo lugar, no ônibus, em casa, na rua, em todos os lugares, mas por que a escola me traz dor? Quando eu apresentei meu projeto, a minha banca, os meus professores, todo mundo tinha um relato. Professores negros, ou que têm traços negros, a religião, o cabelo, traços corpóreos negros, traziam um relato de dor, de racismo na escola. Porque a escola ela vai compor a memória afetiva, a escola faz parte do primeiro processo de socialização e é onde eu me constituo como sujeito. Então é importante a gente pensar e integrar como sujeito de direitos. Ninguém está falando de privilégio, nós estamos falando que esse grupo social faz parte do povo brasileiro e que deve ser respeitado como tal. O impacto, talvez, desse trabalho, o último objetivo, é ressignificar a memória escolar. Não é que toda escola coloque um desfile, mas que as escolas não excluam os estudantes pela cor da sua pele, pela sua religião, porque isso traz impactos. Mimimi. Hoje tudo é mimimi, outros dizem. Na minha época, a gente brincava com as crianças e nem por isso elas morriam. Hoje, se fizer brincadeira, elas vão crescer traumatizadas. O meu maior desafio em ser mulher negra, da pele clara, é perceber que para muitos, eu tô fora dos padrões. Minha cor é até aceitável. Mas o fato de eu ter o cabelo crespo e ser gorda não me coloca num padrão aceitável pela sociedade. Eu sempre quis desfilar na escola quando eu era criança, mas eu percebia que só meninas magras, brancas, de cabelo liso, desfilavam. Todos achavam elas belíssimas. Até que eu resolvi alisar o cabelo para me sentir aceita por elas. Foram anos alisando o cabelo até perceber que mutilar o nosso cabelo não nos livra do racismo. O racismo só pode ser enfrentado quando a gente se reconhece como negra. Eu desfilo por cada menina que sofreu e que sofre racismo. Aqui, nesse espaço, onde era um espaço que a gente deveria estar protegido. Eu quero nascer nesse desfile. Como mulher, como negra, como gorda. Aceita, meu amor. Quando a escola exclui, ela diz, você não pode, porque você não cabe aqui. Então nós temos que pensar uma escola que inclua, não que exclua. Então, quando a gente olhou, no mesmo dia eu saí e fui falar com a psicóloga para pedir ajuda para esses estudantes que estão em sofrimento, que estão deprimidos, que estão sentindo um peso muito grande que a sociedade colocou sobre eles. Porque eu não consigo me enxergar como capaz. Apesar deles estarem no instituto, já sei muita coisa, porque fazem processo para entrar. Mas mesmo assim, cotidianamente, nas piadas, nos olhares no corredor, esse estudante... a cognicidade, a inteligência dele era questionada. Uma pessoa faz um trabalho mais ou menos, ele faz um trabalho bom,
Para ele ser um trabalho bom, tem que ser um trabalho muito bom. Ele tem que provar que ele é melhor que os melhores, porque a ele não é passivo erro, porque a primeira vez que ele errou, ele é novamente excluído da escola. Nas fichas, nós escolhemos 6 fichas, foram 28, porque essas fichas elas traziam uma repetição. Uma das fichas que mais repetia era a ficha da empregada doméstica, da filha doméstica que sonha em ser doutora, ou da filha doméstica que sonha em ser algo que não seja doméstica. Então essa ideia da filha da casa de família. O que é a casa de família? Parece que a casa do negro não é a casa de família é a casa do patrão. Essa ideia da casa grande senzala. A aluna até escreve, sair da casa de família para a universidade. Essas fichas vão trazendo essa discussão, elas vão atravessar todo mundo. As fichas dos alunos. Uma aluna que passou em medicina, que meu coração enche de alegria. Eu não ia me inscrever em medicina porque eu achava que medicina não era para mim. Eu achei que medicina não era para mim. E mesmo eu tendo condição de passar em medicina. E agora, depois de tudo que aconteceu na minha vida, e eu, não só o desfile, mas muitas coisas mudaram dentro de mim, ressignifiquei muitas coisas e compreendi muitas coisas, eu me inscrevi em medicina e passei. Então, talvez o desfile ele vá dar para o estudante de educação profissional essa ideia de possibilidades. Ele te abre uma possibilidade. Entrar na universidade é um sonho, uma meta, um desafio como mulher negra. Um desafio maior é se a gente pensar que até hoje, um pequeno número de pessoas negras adentra e permanece nas universidades. Quando eu era pequena, eu sempre via minha mãe acordar cedo e sair para trabalhar em casa de família. E as pessoas diziam que eu iria seguir o mesmo caminho. Engraçado, será que filha de mulher preta não pode sonhar? Por que a sociedade tenta nos limitar? Por quê? A resposta a gente já sabe. Cabe a nós, pessoas pretas, desconstruir esse conceito nas escolas, nas universidades, nas encruzilhadas. Estar nesta instituição, para mim, é abrir caminhos, perspectivas, para minha mãe, por mim e por todas as outras mulheres pretas que virão. O que são encruzilhadas? São ruas que se entrelaçam. São caminhos a serem tomados. São moradas. São escolhas. São espaços de trabalho e para nós, negros, o que são as encruzilhadas? Se me perguntassem o que eu escolho nessa encruzilhada, eu diria, eu escolho ser alguém que não vai ser parado por sua cor, por sua vestimenta ou pelo seu fuá.